9, do versículo 20 ao 29, meus irmãos. Vamos ficar de pé, os irmãos do templo, vamos ficar sentados um tempinho agora. Essa é uma história, eu acredito que bem conhecida dos irmãos, se não a história, o personagem, né? É muito conhecido, que é Noé, né? O nosso, literalmente, velho Noé, que está aqui nesse texto. Eu vou ler, então, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias, esse texto, que diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois filhos, a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servos dos servos de seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos. E morreu. Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Muito obrigado por esse momento maravilhoso que tivemos aqui na Tua casa. Muito obrigado por o Senhor nos dar o privilégio, a oportunidade, a graça, a misericórdia de podermos, ó Deus, servir ao Senhor com as nossas vidas, com os talentos que o Senhor mesmo nos concedeu, com os dons. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela adoração que foi feita nesse lugar. Muito obrigado, Deus, pela contribuição dos irmãos que têm sido fiel à Tua casa. Muito obrigado, Deus, pelos líderes desta igreja, os presbíteros, que têm buscado, Deus, ser fiéis à Tua palavra. Muito obrigado pela vida da Camila, ó Deus, do Lucas, do Eduardo, que, ó Deus, entenderam que é impossível ser do Senhor, servir ao Senhor e não estar vinculado a uma igreja, meu Pai. Que, ó Deus, essa postura desses jovens possa contagiar e impactar outros corações. Meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que tudo que aconteceu aqui tem um sentido. Tudo que aconteceu aqui tem um grande valor diante do Senhor. Mas nós também bem sabemos, ó Pai, que o que nos traz a esse lugar é ouvir a Tua voz, é ouvir a Tua palavra, é iluminar as nossas mentes, nossos corações, para que todo jugo, toda ação, toda seta, seja do diabo, seja, Deus, atitudes até mesmo humanas e carnais que se voltam contra nós, sejam, ó Deus, dissipadas em nome do Teu Filho amado. Meu Pai, aqueles que estão aqui nesse templo e vieram com seus corações apertados, talvez até machucados, feridos, desiludidos, Deus, que possam ter nesse momento um encontro poderoso, ó Deus, vivo e eficaz na vida deles, meu Pai. Aqueles que estão assistindo, ó Deus, por esta transmissão, por essa live, meu Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar a esses corações e trazer libertação, salvação, cura
na área física, nos seus corações, nos relacionamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós apenas somos servos. Nós não passamos, ó Deus, de vasos de barro, como disse o apóstolo Paulo, mas a excelência vem do Senhor. Que o Senhor transborde da tua excelência aqui nesse lugar, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Uma jovem foi se aconselhar com um pastor, ou melhor dizendo, foi mandar uma mensagem para o pastor. Não estava fisicamente, mas estava em contato com ele online, e ela fez uma pergunta para o pastor de como resolver a situação dela com o seu pai. Ela disse: pastor, o meu pai não faz diferença nenhuma na minha vida, porque ele nos abandonou quando nós éramos crianças, nós éramos bem novinhos, e ele foi embora, largou a mãe, e eu e os meus irmãos praticamente vivemos toda a nossa infância, adolescência, juventude, até a idade adulta, sem a presença do pai. Aprendemos a nos virar, aprendemos a seguir a caminhada da vida. E agora, quando tudo já está bem na família, ele voltou e ele tem pedido perdão para mim, para os meus irmãos, para minha mãe. E eu falo com sinceridade, pastor, eu não tenho vontade de perdoá-lo. Eu não tenho nenhum prazer de conceder esse perdão. Para mim não faz diferença alguma, disse ela, se eu perdoar ou não perdoar. O pastor conta-se a história que diz para ela assim: minha querida e amada irmã, é óbvio que faz toda a diferença, é óbvio que isso está mexendo contigo, porque você poderia fazer qualquer pergunta, me pedir qualquer conselho. Por que o assunto que você quer tratar e falar está relacionado ao teu pai? Porque ele diz, porque isso te incomoda, está tirando a tua paz. E eu vou dizer uma coisa para você, para que você continue vivendo a sua vida tranquila. Você precisa sentar com seu pai, conversar com ele e liberar perdão. Porque senão, a partir desse dia, ou quando vocês tiveram contato, vocês os dois, você e o seu pai, a partir desse dia você não vai mais conseguir ter paz e tranquilidade para tocar a vida. Problemas familiares, irmãos, que não é uma história nova, talvez aqui no templo mesmo deve ter uma história semelhante. O pessoal que está nos assistindo pela live, com certeza, deve se enxergar nessa história. E por que eu estou falando isso, querido? Porque o texto que nós lemos, se os irmãos não perceberam, está tratando sobre questões de família, casos de família, problemas na família. E quem não tem problemas, irmãos? Quem nunca teve dificuldade com os irmãos, com o pai, com a mãe? Famílias bem estruturadas, que em algum momento as coisas parecem que tomam um outro rumo. E Noé não é diferente, queridos. Noé é homem. Quando a gente fala sobre Noé, o que vem na nossa cabeça rapidamente, automaticamente, é a arca, né? Por isso que é chamado a Arca de Noé. E todo mundo conhece essa história. Isso aí, tanto cristão como não cristão, filmes já foram produzidos sobre a história da Arca de Noé. Mas Noé era um ser humano normal como qualquer outro, irmãos. Noé tinha problemas. Noé tinha dificuldades. Não era um homem que
passou por algumas tentações que nós passamos. E nós estamos diante de um texto que eu não canso de dizer que a Bíblia traz as histórias resumidamente, são reduzidas. Por quê? Porque Noé começa no capítulo 6 e praticamente ele vai a história dele até o capítulo 9, porque o 10 vai falar sobre genealogia. Como é que tu vai contar em praticamente 4, 5 capítulos a história de um homem que viveu 950 anos? É impossível, não tem como. Então o que a Bíblia fez? A Bíblia reduziu isso e mostrou os fatos que trazem ensinamento e são de extrema importância para nós. Porque se você começar a ler o capítulo 6, você vai ver que essa história começa muito bem, irmãos. Essa história começa Deus falando e testemunhando. Vamos então voltar um pouquinho no capítulo 6 para você ver como é que começa a história de Noé. E já incluindo a sua família. Gênesis 6, o versículo 8 e 9. Podemos ler o 10 também. Gênesis, capítulo 6, o versículo 8, 9 e o 10. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Você percebe aqui, irmãos, que começa tudo certo, tudo perfeito. O texto é claro em dizer que ele tinha da parte de Deus o favor de Deus. Quem tem o favor de Deus tem tudo, irmão. Quem não tem o favor de Deus não tem nada. Quem tem o favor de Deus, as coisas correm para ele e para ela. Quem não tem o favor de Deus tem que lutar dia e noite para conseguir alguma coisa. E diz que Noé tinha o favor de Deus, diz o texto. Era um homem reto e íntegro, reconhecido pelos seus contemporâneos. Todo mundo conhecia e sabia da história de Noé. Ele se diferenciava dos demais. E o texto vai dizer para nós ainda que ele tem uma outra característica. Ele andava com Deus. Ele andava. Quando a Bíblia fala em andar com Deus, irmãos, a gente pensa que é como 2 pessoas caminhando um do lado do outro. Não, a Bíblia não trabalha nessa perspectiva quando fala de andar com Deus. Andar com Deus na Bíblia é semelhante a quando nós brincamos com os nossos filhos, ou com alguma criança, onde você coloca os pés dela em cima dos seus pés. E aí quando você dá um passo, automaticamente ela vai dar um passo também, porque ela está sobre os teus pés. Então, é assim que a Bíblia traduz o que é um homem andar com Deus. Ele sabia os passos que tinha que dar. Ele sabia para onde que tinha que ir. Ele sabia a vontade do Senhor. E não é essa pessoa. Não é essa pessoa que faz isso e a Bíblia testifica. Tudo para ter um final feliz. Mas o texto nos diz que depois que aconteceu a construção da arca, depois que eles ficaram mais de 1 ano passando por sérios problemas dentro da arca, porque a gente olha aquela história e diz assim, rapaz, que bênção esse homem recebeu. Ele entrou na arca, salvou-se e toda a família dele, os animais e os demais todos morreram. Mas irmãos, ficar dentro de uma arca com um bando de animal, e o texto diz para nós que durou basicamente mais de 1 ano. Essas pessoas trabalharam muito, irmãos. Essas pessoas tiveram que fazer muito esforço e suportar o mau cheiro, porque a Bíblia diz que só existia uma abertura só. Mas sobreviveram. Era a missão de Deus. E agora diz o texto para nós que eles estão desceram da arca. Vamos reconstruir a vida. Vamos escrever ou reescrever uma nova história, diz o texto. Irmãos, a gente, quando olha muito a história de Noé, muito inocente,
de uma maneira muito rápida, a gente não percebe o que está nas entrelinhas, irmãos. Se estava ruim dentro da arca, porque não estava muito fácil lá, quando eles tiveram que sair da arca, a coisa ficou, na verdade, pior. O que eles encontraram depois de sair da arca, irmãos? A água tinha baixado. Cadáveres. Crânios. Cheiro de morte. Para onde eles olhavam, era uma devastação só. Não pense os irmãos, quando ele desceu da arca, ele viu o quê? Um sol raiando, uma praia. Se tivesse na praia, era corpos e mais corpos jogado sobre a areia e a água. Porque foi isso, esse era o juízo, esse era o problema que estava acontecendo. Era isso que Deus disse que ia acontecer, que toda a humanidade iria perecer. E foi o fato que aconteceu. Então eles estão saindo da arca agora, irmãos, e reconstruindo a sua vida. E aí o texto que nós lemos vai nos mostrar algumas coisas de extrema importância para mim e para você. Se você der uma estudada nesse texto aqui, irmãos, e der uma pesquisada nos intérpretes, nos comentários, você vai sair meio assustado desse texto aqui. Você vai ficar meio assim perturbado com o que você vai ouvir. Eu vou pincelar algumas coisas aqui que alguns intérpretes dizem que aconteceu nesse texto aqui. Diz que Cã não viu simplesmente a nudez de Noé. Alguns intérpretes defendem que Cã violentou o próprio pai. Essa é uma interpretação. Outros dizem que Cã, quando entrou na tenda, ele viu Noé nu, tendo relação com a sua mãe. Por isso, aquele espanto todo. Alguns dizem que Cã teve relação sexual com a sua própria mãe, dentro da tenda. Outros vão dizer que Cã, quando viu o pai nu, ele castrou o pai. Rapaz, eu disse, mas meu Deus do céu, de onde os caras tiraram tudo isso, tio? Eu olho para o texto e não enxergo nada disso no texto. Eu disse, rapaz, essa mente desses intérpretes está muito pervertida. Eu falei, rapaz, só tem a ver com questão sexual, só tem a ver com coisas, só porque encontraram o homem nu na tenda e o filho viu isso, eles já fazem uma conjectura e fazem umas explicações malucas, irmãos, porque eles dizem o seguinte, que na lei, quando se fala que se vê uma pessoa nua, ou pega uma pessoa nua, ou contempla uma pessoa nua, está relacionado à sexualidade. Mas nós estamos diante de um texto que é antes da lei. Então é perigoso pegar uma coisa que vem depois para tentar provar a sua tese. E alguns intérpretes, então, concordam, e aí eu vou por essa linha, que o texto, ele é, o que aconteceu é literalmente como está no texto. E o que está no texto não tem nada a ver com o que eu falei aqui, o que os intérpretes estavam dizendo, irmão. O texto, ele é bem claro, ele é bem preciso, e ele é bem direto, irmãos. O texto diz que ele entra na tenda e vê o pai nu, bêbado. E é contínuo, e ele sai da tenda e vai contar para os irmãos. Não diz que ele ficou na tenda fazendo alguma coisa. Não diz que ele ficou projetando alguma coisa. Não, o texto é claro. Aconteceu o fato e ele sai. Por quê, irmãos? Porque o pai, isso nós sabemos, a cultura judaica ela é muito firme em dizer isso. O pai é praticamente um Deus na terra. E aí você pode pegar até a lei para entender isso. Um filho, quando desrespeitava os pais, a lei dizia, fora do acampamento, leve ele para fora do acampamento e faça o quê? Apedreje até a morte. Então o pai, e Noé aqui, irmão, se você não perceberam, quando ele sai da arca, ele levanta um altar. E ele oferece sacrifício.
Então ele exerce um ofício aqui também de sacerdote, de um homem espiritual. Então essa questão aqui, ela não é como nós no dia de hoje, irmãos. Irmãos, hoje tu escuta filhos falar dos pais pior que um cachorro, sabe? Cachorro hoje em dia está na moda, né, irmão? Cachorro é querido, é amado, é filho, é não sei o quê. Mas tem filho que chama o pai, tio, pior que um cavalo. Dá-lhe tapa na cara, xinga, amaldiçoa. Isso para a Escritura, ou para o tempo que nós temos aqui situado, é uma loucura, irmãos. É uma loucura. Então, para nós, causa um alarme muito grande. As pessoas dizem, mas como pode acontecer esse fato tão desastroso, simplesmente porque o filho viu a nudez do pai? E é nessa direção que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite e pegar algumas lições para nós, irmãos, para entender o seguinte, queridos. Nós estamos diante de um homem que não há dúvida que ele era um homem de Deus. Não há dúvida que tinha uma história, tinha um nome. Não há dúvida que o próprio Deus enxergava isso porque preservou ele e toda a sua família. Mas é homem. Tropeça. Tem suas quedas. E aqui é um perigo quando nós começamos a achar que porque eu sou um ministro, porque nós fizemos uma cerimônia aqui e batizamos os irmãos, recebemos os irmãos, começamos a achar que temos um poder sobre nós e somos isentos de alguns tropeços e alguns erros. E aí nós caímos num grande problema de se promover ou se achar ou pensar que é como Deus. Então nós vamos, olhando para esse texto, aprender algumas coisas de extrema importância para todos nós. Eu tenho certeza, esqueci de passar aí o texto, né, para os irmãos, e Gênesis 8, de 20 ao 29. Agora nós vamos então dar um título para essa mensagem. 3 áreas que precisamos vigiar constantemente nas nossas vidas. Aqui, irmãos, quem entender essa mensagem aqui pode até tropeçar, pode até errar, porque todo mundo tem os seus dias ruins e faz suas loucuras. Mas, certamente, para isso acontecer na sua vida, vai ser um detalhe. 3 áreas que eu tenho certeza que Noé não se atentou e causou esse problema todo, e nós podemos evitar, queridos. Podemos evitar. Primeira coisa, queridos, que nós temos que tomar cuidado e precisamos vigiar constantemente, nossas fraquezas. O texto quer mostrar que Noé tinha fraqueza, irmão. Era um homem trabalhador, era um homem espiritual, mas tinha fraquezas. Por quê? Porque o texto começa assim, ó. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Alguns acreditam que foi a primeira vinha da terra que foi plantada aqui. Que até então não aparece nada. Começa aqui. Interessante, irmãos, que não foi a vinha que embebedou e embriagou Noé. O texto é claro. Da vinha surge outra coisa. Diz o texto o quê? Bebendo do vinho. Opa, então já não é mais a vinha agora. Irmãos, eu sou uma pessoa que gosto de uva. Você não sabe que vinha produz uva, né? Eu sou capaz de comer 1 quilo ou 1,5 quilo de uva, e já comi, e até hoje não fiquei bêbado, irmãos. Comendo uva eu tenho certeza, você não fica bêbado. Isso aí eu tenho plena certeza. Então o problema aqui não é a vinha, porque se tu comer uva, os irmãos já tiveram essa experiência já, né? De comer uva e não ficar embriagado. O texto diz que Noé produz, ou ele plantou aquela vinha pensando em outra coisa.
não era para se alimentar, era para se embebedar, ou alimentar um vício, ou alimentar uma fraqueza. Os motivos que levaram ele a isso, nós não sabemos, irmãos. Mas um lavrador, irmãos, ele pode fazer o que ele quiser com a terra. Você não sabe disso. Interessante que ele não foi plantar legumes, verdura. Mas ele focou na vinha. E os irmãos sabem que plantar uma vinha hoje não nasce amanhã. Tem um processo, né? E vinho não se produz ou se fabrica espremendo somente a uva. Isso é suco. Você entende que esse homem está num processo de desgraça e de queda que não começou no primeiro dia, irmãos. Não aconteceu num agora só. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, amados. O texto está nos mostrando que, apesar de toda esses elogios que ele recebe, ele é um homem que tem as suas fraquezas. Fraquezas. Primeira vez na Bíblia que aparece um alcoólatra. Primeira vez na Bíblia que aquilo que a pesquisa diz que 20% dos problemas mundiais estão relacionados à bebida e à embriaguez. Aqui é um problema da violência doméstica. E, irmãos, é quase impossível você, e eu posso testemunhar isso também, não tenha na sua família um problema de alguém com alcoolismo. É uma fraqueza. Que o texto mostra para nós que esse homem que construiu um nome, e não foi do dia para a noite, porque ele já está nesse texto aqui com 600 anos, então não é guri. É óbvio que isso aí naquele período, né, irmãos? Hoje, jamais uma pessoa chegará com essa idade. Mostra para nós que em alguns goles, ele termina a sua vida de maneira desgraçada. E não só com ele, mas com toda a família. E meu amado irmão e minha amada irmã, tome muito cuidado com as suas fraquezas. Conheça as suas fraquezas. Saiba para onde o teu coração começa a se inclinar e você sabe que ali é o caminho da queda, é o caminho da desgraça, é o caminho da vergonha, é o caminho do vexame, é o caminho da perdição. Noé não se atentou a isso, irmão. E ele não pode culpar ninguém, porque não tem ninguém na terra, só está ele, a esposa, os filhos e as noras, não tem mais ninguém. Então ele não pode culpar nem o vizinho, porque às vezes nós temos essa ideia, né? Eu tenho uma fraqueza porque a vizinha me tenta, né? Eu tenho uma fraqueza porque o meu amigo fica que nem um animal na minha volta, me instigando. Noé não podia nem dizer isso, porque não tinha. Então, irmãos, muito cuidado, irmãos. Grandes homens da Bíblia caíram porque não se atentaram a isso. Quem não conhece a história de Sansão, irmãos? Quem não conhece a história de Sansão? Os inimigos que destruiu, virou um herói na época dele, mas o problema dele era as prostitutas. O homem não podia ver uma mulher prostituta. O homem não podia olhar para uma mulher que piscasse para ele. E o texto diz que começa bem a história e termina ele como escravo, cego, sendo zombado por todos. Ele não se atentou nas suas fraquezas. Nós encontramos Davi, né, irmãos?
rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha suas fraquezas. E por não atentar a elas, por não vigiar, ele mancha praticamente toda a sua vida. Nós temos Abraão, irmãos, o pai da fé, é homem também, tinha fraquezas, e por não se atentar, não foi uma vez, mas repetiu-se a mentira várias vezes. Todos nós temos nossas fraquezas, irmãos. Faça uma autoanálise. Às vezes são coisas simples, às vezes são coisas complexas. Às vezes são coisas que aparecem, às vezes são ocultas. Porque esse caso aqui é aparente. E a pornografia, como é que ela é? E a masturbação, como é que é? E as drogas? E a fofoca, que ninguém está escutando, ou quem deveria saber da história, estão só dando facada pelas costas, entendeu? Então, irmão, nós temos que nos conhecer e saber quem nós somos para tratarmos das nossas fraquezas, irmãos. Senão, a coisa pode entrar para um lugar que não tem mais volta. Muito cuidado com isso, irmão. E aprenda uma coisa que eu vou dizer para você. O último episódio da tua vida é o que as pessoas vão lembrar. É triste dizer isso, mas é uma verdade. Eu fiquei sabendo disso, não sei se isso é verdade, que um pai de família, um homem íntegro, um homem que criou os filhos com educação, um homem que tinha uma história, já estava aposentado, bem resolvido, aquele homem nunca, mas nunca deixou nada de rastro, em momento algum. E conta-se a história que num momento de fraqueza, uma moça muito atraente arrastou ele para um motel. Na hora de praticar o ato, antes de praticar o ato, ele infartou e morreu dentro do motel. A notícia correu, né, irmão, na cidade. Agora tu imagina qual era o comentário no velório. Está ali o camarada e todo mundo sabe que ele infartou num motel com uma menina, com uma moça. Qual era o comentário que os irmãos acham? O homem justo que criou os filhos, que trabalhou toda a vida dele, o comentário era, mas é um sem vergonha, né? Enganou todo mundo, né? Recebeu o que merecia, morreu. Tudo que ele viveu, toda a história foi esquecido. Só ficou o último relato. Dele se adulterou, não sei se fez isso, mas que ele estava no motel com a moça, ele estava. Então, muito cuidado, meu amado irmão e minha amada irmã, com relação às fraquezas. Você sabe quem você é. Você tem que se conhecer. Se é a ira, tome cuidado com a ira. Tome cuidado. Segunda coisa, queridos, que vai nos mostrar é nas nossas palavras. Olha só, irmãos, aqui é um texto que vai nos mostrar umas coisas muito interessantes com relação às palavras aqui. O texto diz para nós que, então, o fato acontece. Diz que Cã, então, entra ali na tenda do pai, vê o pai nu, e diz que ele sai dali e fala, e comenta, e fofoqueia a situação com seus dois irmãos. O texto diz para nós, para você ver que a coisa é tão grave, que
tanto Sem como Jafé, eles entraram na tenda, mas de costas, para que eles não vissem a nudez do pai. Diz que levaram uma capa. Interessante, irmãos, a preocupação deles que aquela vergonha que já tinha saído da tenda para fora não fosse contemplado pelos olhos deles. E o texto diz para nós que assim eles cobrem então o pai, despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço, e aí veio o problema, irmãos. O homem ficou indignado. O homem subiu pelas paredes. O homem ficou de uma maneira que não controlou as suas palavras, irmãos. O texto em contínuo diz que quando ele escutou aquilo, e disse, maldito seja Canaã. Presta atenção aqui, irmãos. Ele não está amaldiçoando Cã. Porque o texto nos diz que Canaã é filho de quem? De Cã. A maldição está sobre Canaã. Maldito seja Canaã. Apesar da ira ou da indignação de Noé, ele não era uma pessoa boba, irmãos. Por que ele não amaldiçoou Cã? Quem fez a besteira foi Cã. Por que ele não amaldiçoou Cã, irmão? Por que ele vai no filho e não no pai? Porque a Bíblia nos diz isso. Gênesis 9, e o versículo 1 vai te dar a resposta. Porque Noé escutou que quando eles saíram da arca, Deus tinha abençoado Cã. Olha o que diz o texto aí. Abençoou Deus a Noé e seus filhos. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Noé não queria se queimar com Deus, ele não é bobo. Ele disse: eu não vou amaldiçoar a quem Deus abençoou. Eu estou indo contra o que? A palavra de Deus. Mas é para Cã, não para o filho dele. E aí então ele desce essas palavras duras, irmãos, dizendo e amaldiçoando o seu neto. E não só o seu neto, mas toda a geração que viria através dele. E meus irmãos, as palavras têm poder, irmãos. As palavras têm poder. Na boca de uma autoridade, mais ainda. Não sei se os irmãos sabem, né? De Canaã saiu o Egito. O Egito é descendente de Canaã. De Canaã, irmãos, existe descendente de Canaã, de Canaã, vem a Etiópia, Sudão, Líbia e os cananeus. Os irmãos percebem que os povos que saíram deles tiveram conflitos direto com o povo de Deus? Direto com o povo de Deus. E não é uma maldição que Deus falou ou proferiu. Foi alguém que estava sob autoridade e tinha autoridade e proferiu essa maldição. E ela vai se cumprir. A entrada na terra prometida, quem é o povo que Deus batalha? Os cananeus.
Então, meu irmão, muito cuidado com as palavras. Palavras, às vezes, são mais perigosas do que um tapa, do que um soco, do que uma ação no corpo. Pode machucar e ferir e maltratar a alma de uma pessoa até os últimos dias da sua vida. Vigie as suas palavras. Tome cuidado com o que você fala. Toma cuidado para não atrair para você mesmo a maldição. Para você mesmo não proferir que é uma desgraça. Para você mesmo dizer que não é ninguém. Para você mesmo dizer que, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A minha família vai falir. O meu filho vai ser um ninguém. A minha esposa vai me trair. E por aí vai a conversa. No momento de ira, irmãos, no momento de raiva, de indignação, as coisas começam a ficar quentes, irmãos. E é bem provável, irmão, bem provável que Cã, não só nesse episódio, mas ele já instigava o pai em alguns momentos, porque a palavra Cã significa quente, aquecido. E alguns acreditam que tem a ver com o temperamento dele. E você sabe que lidar com um filho colérico não é fácil, irmão. Não é fácil. Acredita-se que está tratando do temperamento dele. Pelas atitudes dele, se percebe que já tinha alguns problemas já. E quando aconteceu isso, foi a gota d'água. Mas é filho. Porque, irmãos, não estamos lidando somente com Cã, estamos lidando com uma história da família dele, irmãos. Tem esposa, surgirá uma geração. E Noé não pensou em nada disso. Diz que ele deixou claro que Canaã seria servo dos servos dos seus irmãos. Ele abençoa Sem, ele abençoa Jafé, mas para Canaã só sobrou ser servo. Mais nada. Toma cuidado com as palavras, irmão. Toma cuidado com o que você fala e para quem fala, o quando fala. E Jesus nos mostrou isso, né? Diz que estavam passando por uma figueira e não tinha fruto. E diz o texto que Jesus amaldiçoou a figueira. Disse, nunca mais tenha que tu dê fruto, ou saia fruto de ti. Diz que no outro dia, e os discípulos escutaram aqui, no outro dia, quando chegaram, diz que estava seca. A figueira estava seca, não tinha nada. E eles se apavoraram, disse, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus dá um ensinamento para nós. Tudo que você proferir com fé, assim acontecerá. Ele está dando uma experiência negativa, irmão. Porque é interessante, abençoar uma pessoa, às vezes nós não temos fé, né? Mas para amaldiçoar a pessoa, nós temos fé. Quando nós queremos abençoar uma pessoa, nós ficamos assim, cheios de constrangimento. Todo melindrado, Deus, não sei o que, abençoa e faz eu prosperar. Mas quando estamos irritados, nós falamos com veemência e com firmeza, que tu morra, entendeu? E isso sai com fé mesmo. A pessoa, o coração dela quer mesmo a morte daquela pessoa. Então, queridos, toma cuidado com as tuas palavras. O apóstolo Tiago diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Toma cuidado. Nós não somos chamados, irmãos. Paulo diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente aquelas que forem para edificar, construir, levantar. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, se você tem uma boca, se você tem uma língua que não consegue travar, fecha. Fecha. Fale menos.
chupe uma bala, conte até 10. Mas tome cuidado, porque a desgraça que vir na tua casa, às vezes, foi a tua própria boca que plantou. A própria boca que proferiu. Então, muito cuidado, aqui está um homem de Deus, que não guardou a sua boca, que não soube usar suas palavras, e usou de maneira maléfica. E irmão, escuta o que eu vou dizer para você. A gente diz assim, mas ele abençoou 2. Irmãos, não adianta 2 estar abençoado e um está, e alguém da família não está bem, não há alegria, irmão. Não há alegria. Nós sabemos disso, nós podemos estar todo mundo aqui na bênção, mas nós descobrimos que um irmão nosso não está bem, um irmão nosso está morrendo, um irmão nosso está num hospital, um irmão nosso está falido. Não há alegria na festa, porque nós queríamos que todos estivessem bem. E aqui está alguém, um neto dele, é neto, irmão. E vocês sabem disso, que os avós tratam muito melhor os netos do que os filhos. Toda a vida foi assim, sempre vai ser. E esse homem aqui está tratando o neto com o maior desprezo por causa do pai. Muito cuidado com as suas palavras. E para encerrar, queridos, nossa falta de perdão. Irmãos, interessante, todo o texto é apresentado, e aí depois, logo no 28, diz assim, Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Para que isso, irmão? Sabe o que é nos mostrar aqui, irmãos? Que Noé durou, depois desse episódio, 350 anos e não resolveu o seu problema com o seu filho e não resolveu o problema dele com o seu neto. Nós não encontramos aqui uma reconciliação. E aí o texto vai dizer para nós que ele viveu até 950 anos. Esse homem viveu todo o tempo que nenhum de nós vamos viver, ele não resolveu o problema dele dentro da sua casa. E aqui tem um ensinamento para nós, que diz assim, olha, o tempo cura tudo. Não é verdade, aqui não cura. Não esquenta que vai chegar um momento, vai resolver. Irmãos, questões de relacionamento, problemas familiares, quando pessoas são machucadas, existe só um meio de resolver, é o perdão, não tem outro meio. E agora nós dizemos assim, quem é que está errado no texto, irmão? Noé ou Cã? Quem é que está errado no texto? Os dois. Porque ele, por ter uma autoridade de cabeça, por ser um homem espiritual, um homem respeitado, como disse um certo comentarista, o pai tem 3 palavras que tem que, todo momento, rodear a mente e o coração dele. A primeira é exemplo, o segundo é exemplo e o terceiro é exemplo. Ele deveria dar o exemplo. E quando ele se embriaga, fica nu, apesar de estar na sua tenda, e faz aquele escândalo, dizem que estava dançando, dizem que estava se divertindo, não sei o que estava fazendo, mas estava uma arruaça. Diz que quando ele faz isso, o filho, por que estava acontecendo uma coisa gravíssima lá? Porque chamou a atenção de Cã. Cã foi atraído pelo alarido que estava acontecendo. E quando ele chega lá, ele vê a cena, irmãos, que nem é bom você imaginar. Nem é bom você imaginar. Ele não deu o exemplo também. Cã está errado? Claro que está errado. Não deveria fazer isso com o pai. Não deveria. Na verdade, irmão, não é tão vergonhoso falar para os seus irmãos, mas não era praxe da cultura, não deveria fazer isso. Está errado, mas os dois estão errados, queridos. Aqui competia a Noé reunir a família, reunir os filhos, não falar coisa alguma e fazer a reconciliação. Ou, no mínimo, perdoar o seu filho. Mas não acontece, irmãos. O texto diz para nós que passam-se 350 anos. E a Bíblia, ela é poderosa, pontual e fatal. Ela diz, durou
950 anos e morreu. Isso é assim o texto. Morreu com o problema. Foi para a sepultura deixando rastro para a gente analisar, olhar e observar. Não fez a coisa certa. Irmãos, está aí o nosso irmão Thalisson, que é psicólogo e conhece nessa área. Hoje a própria ciência reconhece isso. A ciência reconhece isso. Que as pessoas que perdoam, elas ficam melhores. Doenças psicológicas e físicas. Se prova isso, irmãos. Já foi feita pesquisa sobre isso. Agora, fica esperto que eu vou falar. Eu estava olhando uma pesquisa, diz que 80% da humanidade tem problemas emocionais. 80%, irmãos, o que é isso? E a maioria deles, dos casos, é porque tem mágoa, falta de liberar perdão, falta de resolver seus problemas com a família e vão para a sepultura, ou morrem sem resolver e deixam uma geração toda doente. Porque doença passa doença, né, irmão? Então, meus queridos, meus amados irmãos, a Bíblia, irmãos, está ensinando para nós a todo momento. Agora, segura que eu vou falar agora aqui, que eu fiquei assim pasmado quando eu vi isso. Você sabia que a palavra, olha só, a palavra relacionada a perdão e a perdoar estão escritos nas Escrituras cerca de 365 vezes? O que é isso? Relacionado a isso ou a própria palavra? 365 vezes. Sabe o que a Bíblia, o próprio Deus está dizendo, irmãos? Todo dia é dia de nós perdoarmos. Jesus, quando vai tratar sobre esse assunto, aí ele causa escândalo. Diz que uma pessoa tem que perdoar por dia a mesma 490 vezes. O que ele está dizendo? Sempre vai ter que perdoar. O texto que o irmão leu para nós aqui, o nosso presbítero de Lamar, diz que depois da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, ele diz essas palavras: se vós perdoardes as ofensas, o que fizeram com vocês, o Pai perdoa também as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, saibam e entendam, o Pai também não vai perdoar a de vocês. Sabe o que ele está dizendo? Está todo mundo condenado. Onde não há perdão, há condenação. Isso que ele está dizendo. Não adianta orar, Paizinho, Pai amado, Pai do céu. Não, se tu e eu, Jesus vai mais além. Se tu vem na casa, tu vem no templo e tem algum problema com alguém, não me ofereça oferta. Deixa ela em qualquer lugar, no altar, na escadaria, vai te reconciliar com teu irmão, diz ele. Porque oferta não bota ninguém no céu. Mas a falta de perdão tira as pessoas do céu, eles querem dizer isso. Então vai te reconciliar com teu irmão, vai conversar com ele. Não interessa se te ofendeu ou você ofendeu, vai se acertar com ele. E depois que você se acertar com ele, ou no mínimo pedir perdão para ele, vem e me ofereça. Tá entendendo? Agora tu está limpo. Agora não vem manchado. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, nós lemos na Bíblia a todo momento que Deus é o Deus do perdão, irmão, da misericórdia, da graça. E se nós somos filhos de Deus, temos que liberar perdão, irmão. Fará bem para você mesmo. Fará bem para as pessoas que estão à sua volta. Você vai se libertar. Peso vai embora. Paz reina no coração. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos amarrados com a pessoa. Entendemos isso? Estou presa a ela. E aqui eu quero encerrar com uma história que eu até já contei para alguns irmãos. Até os pastores, tivemos uma palestra com um psicólogo, e eu contando para eles que uma certa vez apareceu uma jovem senhora na minha sala de gabinete, já tinha um curso na área de psicologia,
mas ela não estava nada bem, nada bem, nada bem. Ela estava abatida, caída, tomando medicamentos pesadíssimos, fortes, e ela estava muito mal. E aí, uma amiga dela, uma irmã da igreja, que era amiga dela, disse: olha, você não quer ter um aconselhamento com o meu pastor? E ela, né, irmãos, já tinha tentado tudo, não resolvia. Mais um, né? O que custa, né? Vamos lá, sentar, conversar com esse rapaz. E eu me lembro que, por acaso, eu passei pela igreja naquele dia, estava passando na igreja, estava até de férias. E o acaso do homem, né? Mas era plano de Deus. Aí eu estou na minha sala procurando alguma coisa e chega a irmã e diz: pastor, só poderia atender a minha amiga? Eu disse: pá, minha irmã, agora, senão ela está ali em casa, e o senhor sabe, é pertinho, eu trago ela aqui, tudo mais, dá para o senhor atender ela? Eu espero até aqui. Eu disse: tá, eu vou atender ela. Então eu abri a porta, abri a igreja e ela chegou. Mas ela estava muito mal, irmão. Aí eu disse para ela assim: olha, eu creio e tenho certeza que para você chegar até aqui, você teve que derrubar muitos conceitos na sua cabeça. Porque para uma pessoa na sua área procurar um pastor não é nada fácil. Então você já fez muitas tentativas e eu acho que não deu certo. Agora só vou te falar uma coisa: eu sou pastor. Eu trato sobre questões de fé, de confessar coisas, pecados, oração. Então vamos fazer uma coisa aqui, sem enigma. Vamos ser sinceros. Seja sincero comigo e eu serei sincero com você. Se você está com esse problema, algo está acontecendo. Ou já aconteceu. E ela começou a abrir a boca e contar a história dela, irmão. Se sentiu à vontade. Problema com família. Um problema que ela teve com o pai dela. E ela disse: pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo, pastor, de jeito nenhum. Só que tem um problema, o pai já morreu. Pá. Assim, então nós estamos com 2 cadáveres, um enterrado e outro ambulante, caminhando para lá e para cá, para lá e para cá. Você não passa de um cadáver, minha jovem senhora. Você está caminhando no mundo, mas está morta. Não tem mais nada. Ou você libera perdão para que você sobreviva, para que você tenha vida, ou senão, só vou marcar o dia do enterro. Porque não tem o que fazer. Eu não sei por que tu arrasta essa mágoa, esse rancor. Não existe mais o pai. Não tem como tu bater mais nele, não tem como tu rogar praga para ele. Acabou, ele se resolva com Deus agora. Agora você pode resolver a sua vida. E podemos resolver isso hoje. Se você acredita, já vamos orar agora aqui, já para resolver essa questão. Irmãos, aquelas palavras, eu acho que mexeram com aquela jovem senhora. Ela abaixou a cabeça, nós oramos. Sabe quando tu faz uma oração que tu nem acredita que vai fazer efeito, irmãos? Eu estava orando, disse, ela daquele jeito, mas aquela mulher acreditou naquilo. Um dia que eu encontro ela na rua, eu desreconheço. Ela vem correndo na minha direção e, ô pastor, disse, mas quem é essa mulher? Tia? Vou ter problema em casa com essa mulher. E vem se abrindo toda e, pastor, o senhor está lembrada de mim? De jeito nenhum, quem é você? Eu sou aquela. Eu disse, mas meu Deus, ressuscitou, tu estava morta e agora está com vida. Você saiu da sepultura, saiu do buraco. Eu não conseguia acreditar que era ela, irmão. Não conseguia acreditar. Fiquei uma meia hora e disse, rapaz, isso é um golpe, cara. Alguém está me armando alguma aí? Porque, irmãos, o perdão tem esse poder, irmão. Não faça como Noé, arrastando um problema até a sepultura. Libere perdão. E assim nós seremos parecidos
nos identificamos como o Pai Celestial. Porque Deus é amor. Ele é amor porque perdoa. E olha que Deus tem motivo para não perdoar. Mas Ele perdoa. Ele estende a mão. É Ele que vem se reconciliar com nós. É Ele que vai atrás de nós. É Ele que estende a mão. Libere o perdão. Essas 3 coisas vão mudar a tua vida. Observe as tuas fraquezas. Analise as tuas fraquezas. Quando você sabe que você é fraco, sai fora, cara. Sai fora. Eu sei que eu sou fraco nesse negócio. Se eu começar a andar com fulano, daqui a um pouco eu me transformo. Sai fora. Paulo diz fugir das tentações da mocidade. Não lute contra ela. Fuja, porque maior, é mais forte que você. Aqueles que não fugiram, caíram. Agora, toma cuidado com as palavras. Toma cuidado com as palavras. As palavras têm poder. Você pode estar deslumbrante, a rainha, você se olhou no espelho e disse assim, olha, hoje, se eu nunca tive, hoje eu estou bonito. Até tu encontrar alguém e dizer para dizer assim, rapaz, não está grande coisa, está feio. Pronto, acabou, toda a beleza estragou. Porque as palavras têm poder. Muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você escuta. Libere. Não caia nesse erro de guardar rancor e não perdoar as pessoas. Não interessa o quanto nos machucaram. Libere o perdão. Não fique amarrado com ninguém. Só com Deus. Aí você está bem amarrado, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao nosso Deus. Pedir a graça do Senhor. Vamos pedir a misericórdia e a bondade dEle. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pelos nossos irmãos que aqui estão nesse templo. Muito obrigado pelos irmãos que estão através dessa live nos assistindo. Que a Tua palavra venha gerar, Deus, transformação nos nossos corações, meu Pai. Deus, nós estamos diante de alguém que já tinha uma jornada de vida, Senhor. E ninguém está isento de cair nas suas próprias fraquezas, Senhor. Deus, livra-nos, abra o nosso entendimento, que nós venhamos compreender e entender que algumas coisas nos fazem mal, algumas coisas nos sugam as nossas energias, as nossas alegrias. Deus, em nome de Jesus, nos dá força, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos levanta quando estamos caídos. Tira de nós um coração endurecido, Senhor, rancoroso. Deus, em nome de Jesus, purifica os nossos lábios, Senhor. O próprio Davi, em oração, disse, Senhor, coloca um guarda na minha boca, Senhor. Que a minha boca, quando abrir, ó Deus, quando a minha língua proferir palavras, sejam para glorificar e exaltar o Teu nome, sejam para levantar pessoas e não derrubá-las. Ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Deus, coloque palavras de sabedoria nos nossos lábios. Ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor pegou uma brasa do altar e colocou na boca do profeta Isaías, porque ele confessou que era um homem de impuros lábios, Senhor, e vivia numa sociedade de lábios podres. Ele precisava, e nós precisamos também, Senhor, em nome de Jesus. Deus, tira do nosso coração todo rancor e mágoa, Senhor, toda a amargura que nos tira o sono, nos tira a paz, nos tira a alegria, nos tira o prazer de estar na Tua casa, de estar na presença do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que possamos sair dessa reunião
ou aqui mesmo, nesse lugar, venhamos nos reconciliar, venhamos pedir perdão, venhamos, ó Deus, ligar para alguém a quem machucamos ou nos machucaram, Senhor, para que nós venhamos cumprir a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, o amor do Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.